Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e todos os dias da sua vida. E mantenha no seu coração, na sua mente, essa bendita esperança. Aquele que vem virá e não tardará. Jesus prometeu que voltará a este mundo para buscar os seus filhos e nós cremos nessa promessa bendita. É por isso que em todos os programas o Quarteto Arautos do Rei já inicia cantando Breve Jesus voltará. Ele virá sim, o bem vencerá o mal, a vida vencerá a morte. Nós estaremos juntos um dia para sempre com o nosso Senhor. Mantenha viva essa sua confiança, essa bendita esperança. E eu tenho um testemunho impactante para você hoje, de filhos que receberam do Pai uma inspiração, que tem no Pai um exemplo de fidelidade a Deus, de um homem que andou com Deus. Por isso mesmo, depois da morte, o seu testemunho continua falando, continua inspirando. E o quarteto também canta e eu prego. Aqui na série Gente como a Gente, personagens bíblicos. Hoje nós vamos pensar no lindo exemplo de Enoque, um homem que andou com Deus. Está no ar a voz da profecia. Em tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro. Não
não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda a provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo, gente só, sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer, pude a fé compreender e sentir bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Aprendi a depender do amor de Deus. Paula guarda com carinho a gravação da última chamada telefônica que fez para o pai, o seu José Maria. No telefonema, ele aconselha Paula a se dedicar mais à leitura da Bíblia. Quando Deus passa a ocupar primeiro lugar em nossa vida, nada tem valor, Paula. Nada. E o pastor chegou a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cheio de Cristo. É linda. No dia seguinte a este telefonema, em março de 2018, o seu José Maria morreu num acidente de moto. A notícia deixou toda a região em choque. Em Garanhuns, um outro acidente também deixou muita gente triste com a morte de um fotógrafo, o seu José Maria Anacleto. Me dá as imagens aí, me dá a foto aí do seu José Maria. O seu José Maria era uma pessoa muito conhecida em Garanhuns, principalmente lá no bairro da Brasília, bairro do Magano. O irmão Zé Maria, como era carinhosamente chamado pelos amigos aqui do bairro, morou nessa casa. Inclusive, ele inaugurou uma igreja pertinho daqui de onde ele morava. Paula nos acompanha até a igreja que o seu Zé Maria ajudou a fundar há mais de 30 anos. E no caminho recorda algumas lembranças que carrega do pai.
Além de ser um grande missionário, ele era também um grande ajudador da comunidade, não é? Sim, ele tinha um fusquinha amarelo, que é bem conhecido esse fusquinha, que até eu queria saber onde esse fusquinha está. Era a ambulância do bairro, não tinha SAMU, né, antigamente, essas coisas. Aí, qualquer hora, até de madrugada, por vezes, Maria, minha mulher estava para ter menino, vem pegar ela. Aí, pai, em qualquer horário, era sempre disposto a servir. Essa é a igreja, então, que o irmão Essa José é a Maria igreja. ajudou a construir. Ele ajudou a construir, essa reforma está com 2 anos alguma coisa. Aí ele até estava ajudando a fazer a reforma da igreja, tem um vídeo, a gente construindo, a escada lá, reformando, só que ele não chegou a ver. O seu Zé Maria realmente gostava de falar sobre a Bíblia. Até instantes antes do acidente, ele entregou folhetos com mensagens religiosas para as pessoas com quem teve contato naquele fatídico dia. Ele não perdia oportunidades, sempre ele falava de Jesus. Quando ele saiu dessa casa, aí ele falou de Jesus, entregou esse folhetozinho à mulher. Aí quando desceu, pegou a BR, com poucos minutinhos aconteceu o acidente. Pai de 7 filhos, seu Zé Maria tirava o sustento trabalhando com fotografia. Este é um dos motivos dele ter sido bastante conhecido na região. Arnaldo, um dos filhos, ajudava no trabalho. Meu pai me ensinou a tirar foto com 15 anos, né, de idade. E ele tirava foto do desfile e tudo, eu ia com ele, né? Aí ele trabalhava mais de 40 anos com foto, né? Que era o nosso sustento da casa. Entre um clique e outro, seu Zé Maria procurava conhecer as necessidades das pessoas com as quais entrava em contato e sempre falava sobre a sua fé. Por isso, em toda a região do Agreste de Pernambuco, ele é lembrado como um homem que andou com Deus, assim como Enoque, citado no livro de Gênesis. E Gênesis, por sinal, era o livro preferido dele. Esta era a Bíblia do seu Zé Maria. Pelas páginas amassadas e rabiscadas, dá para perceber que esse livro foi bastante usado. E como disse certa vez o influente pregador Charles Spurgeon, uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Ali era um homem de Deus. Deixou um bom testemunho para os filhos. Para mim, foi uma pessoa maravilhosa, foi tudo na minha vida. Nunca vou esquecer, né? É o amor da minha vida, foi ele. Foi um marido exemplar. E para os filhos também. Tem até os netos, diz assim, eu quero me espelhar no meu avô. Você para minha esposa, o que o meu avô foi para a senhora, vovó. O que nos mantém viva é a esperança da vida eterna em Jesus. E assim, um texto da Bíblia que eu queria mencionar, aqui, que eu acho muito bonito na linguagem de hoje, é Provérbios 20, versículo 7. Diz assim, felizes são os filhos de um pai honesto e direito. E isso eu tenho orgulho de ter tido, um pai honesto e direito. Que bom saber que nosso testemunho, ele continua impactando e abençoando a vida das pessoas, mesmo depois que a gente morre. Quando você anda com Deus é assim, você se torna uma bênção, uma luz de Deus nesse mundo durante sua vida e mesmo depois que você passa por essa existência, o rastro fica de um homem que andou com Deus, de uma pessoa que amou a Deus. Tomara que se nós morrermos antes de Jesus voltar, se nós descermos à sepultura, mas que a gente vá deixando para os que ficam esse exemplo e essa inspiração. Isso é maravilhoso, isso glorifica o nome do Senhor. Mas é claro que se Jesus voltar ainda nos dias da nossa vida, melhor ainda, não é? A gente não passa pela morte, porque esse negócio de morte não é legal não, né? Pelo menos eu não gosto, acho que você também não, né? Ah, não, sem dúvida. Deus nos criou para a vida e não para a morte, mas é bom saber que a morte é só uma interrupção temporária da vida, porque nem morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu tenho para você aqui esse lindo presente. Nas minhas mãos está o DVD O Sentido da Fé, material apresentado pelo pastor Felipe Amorim, do programa Fé para Hoje. E eu penso que esse material aqui vai abrir a sua mente, o seu entendimento a respeito da profundidade, do sentido da fé,
da confiança genuína, plena, incondicional em Deus. Ou você vai se encantar com as mensagens que vai encontrar aqui nesse DVD. Deseja tê-lo? Então peça que a gente lhe manda, tá bom? O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente no horário comercial e a nossa escola bíblica vai enviar para você gratuitamente, assim mesmo, não custa absolutamente nada. Há pessoas muito gentis que amam essa obra, esse ministério, e elas já pagaram a conta desse material para você. Carinhosamente chamamos essas pessoas aqui na Novo Tempo de Anjos da Esperança. Graças às doações dos Anjos da Esperança, esse material chega em suas mãos gratuitamente. Então peça que a gente lhe manda, tá bom? Mas não é para receber e largar lá na gaveta, não. É para receber, assistir, estudar e você vai ver que vale a pena. Chegou a hora de um pequeno intervalo, mas em seguida eu volto para a gente pensar juntos na experiência de Enoque, o homem que andou com Deus. E você, também tem andado com Deus? Fica aí que eu já volto. Esse é o programa A Voz da Profecia e você está aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança, e a gente abraça você, você que está aqui no Brasil, do norte a sul, do leste a oeste, mas você que também está no exterior, sempre temos muita gente aí pelo mundo assistindo a Novo Tempo, assistindo a Voz da Profecia, onde quer que você esteja nessa hora, que o Pai do céu, nosso bondoso Deus, esteja com você, esteja cuidando de você, guiando e orientando todos os seus passos. Eu quero, antes da gente abrir a Bíblia e seguirmos com a série Gente como a Gente, pensando em pessoas citadas, mencionadas na Bíblia e tirando da história dessas pessoas lições importantes para a nossa vida, antes da gente seguir com a nossa série de estudos, eu quero orar com você. Pense em Deus comigo agora. Pai querido, nós nos voltamos a Ti, Senhor, como sempre fazemos aqui, antes de abrirmos Tua Palavra, pedindo que Tu nos ilumines pelo Espírito Santo, para que nossa mente se abra e nós tenhamos a compreensão exata da Tua mensagem. Oramos, Pai, com gratidão, em Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Eu quero convidar você para o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro que apresenta a origem, o começo de todas as coisas, e nós vamos ao capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Na minha Bíblia está escrito assim, descendentes de Adão. Esse aqui é um capítulo que apresenta genealogias. Normalmente não é dos textos da Bíblia assim mais preferidos, mais lidos. Mas você vai ver que temos aqui nessa genealogia um ensino extremamente importante para todos nós. Vamos lá, Gênesis capítulo 5. Vou ler os 3 primeiros versos a princípio. Está escrito assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Essa genealogia apresentada aqui em Gênesis, no capítulo 5, ela cobre um período de aproximadamente 1.500 anos. Um período de 10 gerações. E aqui são apresentados os nomes dos principais patriarcas dessas 10 gerações que são apresentadas. Veja que o texto diz assim: no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Então, a primeira declaração é de que nós somos criados por Deus. Claro, nós não somos filhos da evolução, nós não somos resultado do acaso de uma geração espontânea. Toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, nos deixa claro que há um Deus criador e foi Ele quem nos criou. Nós, seres humanos, somos a obra-prima da criação divina. E mais,
Deus criou, está escrito, homem e mulher e os abençoou. Os abençoou aqui no sentido de que os uniu, os aproximou. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Eu poderia lhe dizer, com base nesses 3 primeiros versos, que esta seria, a princípio, a rotina da vida humana. E essa rotina da vida estaria baseada em 3 pilares: nascer, viver e procriar. Veja, no caso de Adão, ele nasceu das próprias mãos de Deus. E ele viveu um determinado tempo, diz a Bíblia, e aqui é mencionado agora um dos seus filhos, um dos mais importantes, Sete. Em determinado momento, Adão, ele gera um filho chamado de Sete. Então, veja, por isso que eu disse que a rotina da vida seria essa. Ou nós seguiríamos por esse caminho. 3 pilares básicos: nascer, viver e procriar. Mas viver como? Por quanto tempo? Ora, viver para sempre, eternamente? Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para a vida. E você me dirá, então a gente iria viver só para procriar? Não, calma, claro que não. Procriar é um dos aspectos extraordinários da vida. Porém, a vida no plano original de Deus, se agora é boa, seria incomparavelmente melhor. Uma vida perfeita, de conhecimento, de descobrimentos, de descobertas, de crescimento contínuo, sim, não tenha dúvida disso. Então eu diria que a rotina da vida seria essa, os 3 pilares básicos da nossa existência: nascer, viver e procriar. Mas observe aqui uma coisa, versos 4 e 5, está escrito: depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Teve uma vida longa, sim, em relação a nós, muito longa, mas o texto diz que finalmente ele morreu. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Aquilo que seria a rotina da vida passou a ser, depois do pecado, depois da desobediência, depois da separação de Deus, aquilo que seria a rotina da vida passou a ser a rotina da morte, após o pecado, porque a maior certeza da vida, depois do pecado, passou a ser a morte. E na sequência do texto aqui, os patriarcas são mencionados, e no final da história de cada um deles, a morte é apresentada. Ao final de cada biografia, se afirma o domínio da morte. A morte é uma lembrança persistente da natureza e do resultado da desobediência. Em Gênesis capítulo 3, verso 19, está escrito assim: Deus dizendo para Adão após a queda, após o pecado: você é pó e ao pó você voltará. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, ele diz que a morte passou a todos os homens, a toda a humanidade, porque todos pecaram. Veja, em decorrência do nosso pecado, da nossa desobediência, aquilo que poderia ser considerado como a rotina da vida, passou a ser a rotina da morte. Porque o homem nasce, vive, procria e morre. Como disse, a maior certeza da vida depois do pecado passou a ser a morte. Aqui está escrito que Adão gerou Sete, teve filhos e filhas e depois morreu. Sete, o filho de Adão, ele gerou Enos, e Sete teve outros filhos e filhas e depois morreu. Enos gerou a Cainã, e depois que gerou a Cainã, Enos teve outros filhos e filhas e morreu. E Cainã gerou a Maalalel, e depois que gerou a Maalalel, Cainã morreu, teve filhos e filhas e morreu. Maalalel gerou a Jared, e depois de ter gerado a Jared, Maalalel teve outros filhos e filhas e morreu. É isso que está escrito aqui. E Jared gerou Enoque,
E depois que gerou a Enoque, Jared teve outros filhos e filhas e morreu. E Enoque gerou a Metusalém, ou Matusalém. E depois que gerou a Matusalém, Enoque teve outros filhos e filhas, e depois o quê? Morreu? Não, não morreu. Não, esse Enoque aí não morreu. A Bíblia diz que ele não mais foi visto. E é claro, eu vou voltar a ler o texto e vou lhe mostrar o texto aqui a respeito de Enoque. Mas o filho de Enoque, chamado Lameque, ele gerou um filho, chamado Noé, e ele teve outros filhos e filhas, e depois morreu. E o Noé da arca, do dilúvio, ele gerou Sem, Cã e Jafé. O pai e os filhos passaram pela aventura incrível do dilúvio, mas depois Noé morreu, e os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tiveram filhos e filhas e depois morreram, e os filhos dos filhos de Noé tiveram seus filhos e depois morreram, e os filhos dos filhos de Noé tiveram filhos e depois morreram, e enfim, todo mundo morre. Espera aí que a sua hora chega. Vixe, misericórdia, não é? Mas é verdade. Depois do pecado, a maior certeza da vida passou a ser a morte. Mas o que houve com esse tal de Enoque? Que nasce como os outros, aparentemente vive como os demais, gera filhos e filhas. E quando a Bíblia vai dizer que ele morreu, a Bíblia diz que ele simplesmente desapareceu. Olha aqui o texto, Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24, está escrito assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos e morreu? Não. Está escrito assim: andou Enoque com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Você percebe que por duas vezes, Moisés, o autor do livro do Gênesis, ao se referir a Enoque, ele usa a expressão andou Enoque com Deus. Enoque teve uma vida incomum, que recebeu uma menção especial. Impiedade e libertinagem prevaleciam nos dias de Enoque. Mas você sabe, quanto mais escura está a noite, mais intenso será o brilho das estrelas. Enoque andou com Deus. Você certamente conhece aquele ditado popular: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Enoque andou com Deus. O que significa andar com Deus? É claro que essa expressão bíblica aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora. Isso indica que a vida de Enoque foi caracterizada por sua devoção a Deus. Andar com alguém sugere ter amizade, não é? Sugere ter companheirismo, intimidade. Você não anda com quem você não aprecia, não gosta, não tem alguma identificação. Quando você anda com alguém permanentemente, como no caso de Enoque, significa que essa é uma relação onde há respeito, confiança, existe comunicação. O andar de Enoque com Deus nos diz que ele vivia em harmonia com a vontade de Deus. Ele vivia no centro da vontade de Deus. No profeta Amós, capítulo 3, verso 3, há uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta retórica. O profeta diz assim: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? No seu andar com Deus, Enoque tinha comunicação constante, tinha intimidade com Deus. O seu andar com Deus não foi uma experiência mística ou espiritualista. Enoque não fugiu para o deserto, não fugiu para as montanhas, ele não se isolou como eremita. Enoque andava com Deus enquanto cumpria os seus deveres, os deveres da vida diária, com sua família e com seus amigos. Certamente os pais de Enoque, os irmãos dele, a esposa, os filhos, os amigos,
Todos eram beneficiados pelo testemunho de Enoque, pelo serviço, pela disposição dele de ajudá-los, pelo cuidado que Enoque tinha para com as pessoas com as quais ele convivia. Certamente entre Enoque e Deus havia diálogo, havia comunicação constante, porque você sabe, quando duas pessoas andam juntas, a conversa flui, não é? E quanto mais Enoque e Deus conversavam e caminhavam, mais Enoque crescia, mais Enoque aprendia e se tornava mais forte, mais espiritual e santificado. A pergunta é para você, mas claro que para mim também: você tem andado com Deus? Você conversa com Ele? Você tem, nessa caminhada com Deus, aprendido e amadurecido na sua fé? Você tem crescido em santificação? Há pouco tempo apresentei aqui uma mensagem com o tema Crescimento em Cristo, e a gente viu que, de maneira clara, o Senhor deseja que nós cresçamos em nossa espiritualidade, em nosso cristianismo. E quando a gente cresce em nossa experiência com Deus, então nós também crescemos no sentido de que o nosso caráter é transformado, é melhorado. Nós nos tornamos mais parecidos com aquele com quem nós convivemos. E olha, finalmente a amizade de Enoque com Deus era tão grande, tão forte, tão profunda e tão linda. Deus sentia tanto prazer na companhia de Enoque, que um dia Deus o convidou para o céu. Deus o convidou para estar em sua eterna presença. E no período entre a criação e o dilúvio, a ida de Enoque para o céu foi o evento mais espetacular ocorrido. Eu tenho certeza que o fato de Deus ter levado Enoque vivo para o céu, isso encheu de esperança os fiéis que viviam naqueles dias, na certeza de que, assim como Deus fez com Enoque, Deus também um dia os livraria desse mundo de pecado e sofrimento e da morte eterna. Oh, sim, eu não tenho dúvida de que essa experiência de Enoque foi um evento espetacular que trouxe grande esperança ao coração daqueles filhinhos de Deus que viviam naqueles dias. Enoque era um pregador, sabia? É, sim. O Novo Testamento fala a respeito de Enoque. Eu vou mostrar para você aqui um texto que está na carta de Judas. Esse Judas aqui é o Judas, irmão de Tiago. É uma carta pequenininha que está junto do livro do Apocalipse. Se você quiser conferir aí na sua Bíblia, carta de Judas, juntinho de Apocalipse, nos versos 14 e 15. A carta tem apenas um capítulo. Judas, versos 14 e 15, está escrito assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Lembra que eu te falei do Gênesis 5, são 10 patriarcas mencionados em ordem cronológica. Então agora Judas vai dizer que Enoque, o sétimo depois de Adão, ele dizia assim: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras iníquas que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque pregava, e Enoque dizia para os seus contemporâneos: o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo. Ele era um pregador. No programa da semana passada nós pensamos em Estevão, não foi? O diácono pregador. E se você não assistiu, busca lá no NT Play, assista. Uma história de grande inspiração. E agora nós estamos pensando aqui em Enoque, que também era um pregador, e era um pregador que anunciava a vinda, a manifestação do Senhor, para vencer completamente o mal, para fazer juízo. Enoque ansiava pela vinda do Messias, e ele advertia os seus contemporâneos:
quanto ao fato de que Deus tem nas suas mãos o controle da história e no momento certo o Senhor fará justiça. A experiência de Enoque, eu estou certo de que ela se repetirá com todos os justos vivos, por ocasião da segunda vinda de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Todos os filhos de Deus, fiéis ao Senhor, que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus a esse mundo em glória e majestade, eles também serão levados para a eterna presença do Senhor e eles não passarão pela morte. Eles terão uma experiência semelhante à experiência de Enoque. E você me dirá assim, pastor, eu gostaria de estar entre esses, eu também, mas eu não sei se a gente vai dar conta, eu não sei se a gente vai viver até esse tempo, mas calma, se não vivermos não tem problema. A gente morre, mas depois Deus nos ressuscita com um corpo novo, perfeito e glorificado. Agora, se nós vivermos até o dia da segunda vinda de Cristo, isso será um privilégio, porque nós não vamos sequer passar pela morte, mas também a responsabilidade será enorme, porque esses últimos dias da história da humanidade serão dias difíceis. O povo de Deus será tremendamente provado, mas nós também não precisamos ficar preocupados e assustados, porque o Senhor estará com o seu povo e vai capacitá-lo. Deus nos dará poder para vencermos todo o mal e permanecermos firmes ao lado do bem, até que nossa vitória seja definitiva, até que o Senhor se manifeste nas nuvens para buscar o seu povo. O apóstolo Paulo fala a respeito desse dia glorioso, quando Cristo se manifestar para buscar a sua igreja. E aqueles filhinhos de Deus que por essa ocasião estiverem vivos, eles terão a mesma experiência extraordinária de Enoque, porque eles serão levados vivos para a eterna presença do Senhor, eles não passarão pela morte. Quer ver aqui na palavra? Vamos à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vou ler os versos 16 e 17. Esse é um tremendo texto das Escrituras, que enche nosso coração de alegria e de esperança. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo poderia ter sido mais claro, mais explícito, mais direto do que foi aqui. Como não compreender esse texto riquíssimo e poderoso das Escrituras? Paulo diz, porque o Senhor mesmo, ele está falando do Senhor Jesus Cristo, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, do anjo principal, e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, o Senhor Jesus Cristo descerá dos céus, conforme a sua bendita promessa. E ele diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Morrem em Cristo todos aqueles que vivem com Cristo. Os mortos em Cristo, Paulo diz, ressuscitarão primeiro. Significa que a primeira providência de Cristo, quando ele se manifesta em glória para buscar a sua igreja, é chamar à vida aqueles seus filhinhos que morreram confiantes nele, para que eles ressuscitem com um corpo novo, perfeito e glorificado. E Paulo diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Você percebe que quando Paulo escreveu essas palavras, ele ainda tinha esperança de estar vivo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas na medida em que o tempo foi passando, Paulo foi compreendendo de que ele não viveria essa experiência. Ele passaria sim pela morte. Na medida em que o tempo foi passando, Paulo entendeu que ele se tornaria um mártir. Ele seria assassinado por causa do Evangelho. Ele não viveria até
a segunda vinda de Cristo. Ele não passaria por essa experiência como a princípio imaginou que passaria. Por isso que ele diz assim, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. A ideia de que os justos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, eles serão arrebatados, eles serão transportados, eles serão levados para a eterna presença do Senhor, assim como Enoque foi. Oh, glória! Deus seja louvado! Isso enche o meu coração e deve encher o seu coração também de alegria e de certeza de que a nossa vitória vem do Senhor. Nós, filhos de Deus, não precisamos temer nada, porque vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Quando você crê em Jesus verdadeiramente como seu Salvador pessoal, então o Senhor lhe tira da rotina da morte para o caminho da vida. Eu já não estou mais na rotina da morte, e você? Não estou mais na rotina da morte, porque eu já recebi Jesus como meu Salvador. A despeito das minhas limitações e fraquezas, eu tenho procurado amar o meu Senhor, eu tenho procurado andar nos caminhos dele e viver em fidelidade ao Senhor. E você também recebe Jesus como seu Salvador, você também já foi batizado nas águas, como um testemunho público de que você o ama, de que você é discípulo dele. Você tem procurado estudar a palavra, viver em oração e andar em fidelidade a Deus. Você tem andado com Deus assim como Enoque andou, então creia, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você e eu descermos à sepultura, nós não ficaremos lá para sempre, porque o nosso destino é a casa do nosso Pai, é a presença do Senhor. Creia em Deus, creia na sua palavra. Agora, se você viver até o dia da segunda vinda de Cristo, será um privilégio não passar pela morte, mas como já lhe disse, os dias finais serão difíceis, mas também não tenha medo, porque nesses dias difíceis a bênção será dobrada, o poder de Deus para fortalecer a sua igreja será ainda maior, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ao Senhor toda glória, toda honra e todo louvor. Você quer ver um outro texto do Novo Testamento que faz referência a Enoque? Enoque foi um personagem real, uma pessoa real. E ter ido para o céu e para a eterna presença de Deus, sem passar pela morte, esse foi um fato, algo inexplicável, é verdade, só pelo poder de Deus, porém algo real que verdadeiramente aconteceu com Enoque. Olha aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, leia os versos 5 e 6, os versos 5 e 6. Concluo com esses versos, está escrito assim: pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, está escrito, Enoque foi levado, ou noutra versão, Enoque foi trasladado, transportado, para não ver a morte, a fim de não passar pela morte. Ele não foi achado porque Deus o levou, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque andou com Deus, caminhou com Deus. Enoque teve uma vida de devoção, de fidelidade, de amor a Deus, de constante comunhão com Deus, de confiança plena no Senhor. Isso que significa andar com Deus. E o texto diz que, por conta disso, ele foi levado. Ele foi transportado para não ver a morte. Interessante, não é? Lá no Gênesis 5, como nós lemos, quando, seguindo a ordem natural, a Bíblia diria que Enoque, depois de ter gerado filhos e filhas, morreu como seus antepassados, como aqueles que vieram depois dele, os seus sucessores, mas em vez de dizer que Enoque morreu,
A Bíblia diz que Enoque não foi visto porque Deus o levou para si. Somente pela fé em Jesus Cristo é possível sair da rotina da morte para o caminho da vida. Mas pela fé em Jesus Cristo, a gente sai sim. Só por isso, só por Cristo. Não existe outro caminho para a vida plena e eterna, senão por meio de Jesus. Mas creia, por meio de Jesus, esse caminho é real. Isso não é apenas uma possibilidade, isto é uma certeza. A vitória para aqueles que estão com Cristo não é uma possibilidade, é uma realidade. Impossível não vencer se estivermos com nosso Senhor. Em Jesus a nossa vitória é garantida, por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer sair da rotina da morte para o caminho da vida? Para a rotina da vida? Então venha. Venha logo e receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Quantas vezes você já ouviu eu lhe fazer esse convite? Quantas vezes você talvez já ouviu outros pastores, pregadores aqui da Novo Tempo lhe fazendo esse mesmo chamado? Quantas vezes você já ouviu isso da boca de outras pessoas, talvez amigos, parentes, familiares, conhecidos? Quantas pessoas já foram usadas por Deus para dizer a você que você deve parar de resistir à voz do Espírito Santo e deve se entregar a Deus e confiar no Senhor e na sua palavra? Qual tem sido a sua reação diante desse chamado? Dessa voz insistente de Deus, que não se cala, porque Ele ama e quer lhe salvar, quer lhe tirar dessa vida condenada à morte eterna e lhe trazer para a vida plena, vida abundante, que só há no Senhor. Quantas vezes mais você precisa ouvir esse chamado para atender esse convite? Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, receba-o hoje. E diga agora, diga para Deus, não precisa dizer para mim, não precisa dizer para quem está aí perto de você agora não, diga para Deus no seu coração: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Agora, depois de ter dito isso para Deus, então diga para todas as pessoas. Testemunhe para todas as pessoas, começando com os que estão dentro da sua casa, que você recebe Jesus como seu Salvador, que você quer andar com Deus. E eu lhe peço, procure a igreja. A igreja existe para isso, para nos ajudar, para nos orientar em nossa caminhada cristã. Procure a igreja. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu lhe peço, vá à igreja, procure os irmãos, procure o pastor da igreja. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, olha aí esse site, entre nele, encontreumaigreja.com.br. Normalmente os nossos cultos são às 9 da manhã no sábado e domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Vá à igreja com sua família, assim que lhe for possível. E diga: olha, estamos aqui, nós queremos seguir estudando a palavra de Deus, porque nós queremos andar com Deus, nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós queremos ser batizados nas águas, nós queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Como eu disse, a igreja vai receber você com muito carinho, e você será batizado e se tornará membro da família de Deus, e juntos nós nos prepararemos para o encontro eterno com o Senhor. Eu vou agora então chamar o Quarteto Arautos do Rei, e eles já prepararam uma linda música, que é na verdade uma linda oração. É um pedido a Deus para que pelo Espírito Santo Ele habite em nós e nos transforme. Ouça agora, Arautos do Rei, Jesus habita em mim. Vai alta noite e eu sem dormir me ajoelho em aflição
conversar, andamos juntos em seu jardim. Jesus me anima, me faz sorrir, e assim Jesus habita em mim. De manhãzinha, se as lutas vêm e eu me esqueço, quem me sustém, Jesus convida pra um passeio. Eu deixo tudo e vou orar. Jesus me chama pra passear e de mãos dadas a conversar, andamos juntos em seu jardim. Jesus me anima, me faz sorrir, e assim Jesus habita em mim, e assim Jesus habita em mim. Essa é a mais doce certeza que a gente pode ter nessa vida, de que o Senhor habita em nós. Ele está conosco e nós estamos com Ele. Nós não andamos mais sozinhos quando o nosso coração se abre para Deus e nós decidimos aceitar o seu chamado, o seu convite e nos entregamos a Ele sem reservas. Essa é a mais doce certeza da vida. O Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. Nós andamos juntos, não nos separamos. E um dia estaremos eternamente juntos na casa do Pai. Deus lhe abençoe. Viva essa experiência, viva com essa convicção. Vamos orar ao Senhor? Pense em Deus comigo agora. Estamos aqui, Pai, na Tua presença e nós Te louvamos de todo o nosso coração por Tua palavra que é tão linda, tão poderosa, que nos inspira, Senhor, e nos motiva a andarmos na Tua presença, andarmos com o Senhor. Que o exemplo de Enoque seja por todos nós seguido e que um dia tenhamos o privilégio de estar eternamente com o Senhor como Ele tem tido já há tanto tempo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bênçãos de Deus para você, para a sua família, e assim nós encerramos mais um programa A Voz da Profecia. Mas como sempre, com gratidão por seu carinho, por sua amizade, por sua companhia. Fica com Deus, ande com Deus e na próxima semana, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos de novo. Valeu? A gente se vê. Um abraço. Tchau.